Já já a gente volta a falar mais de Halloween, porque a notícia tem prioridade aqui. Nós vamos até São Paulo conversar com a repórter Flávia Travassos. Ela acompanhou a coletiva da Polícia Federal sobre a Operação Tritão, e aí que envolve a Codesp, envolve essas prisões envolvendo a estatal. Pode chamar a Flávia lá, pode colocar a Flávia para mim aqui no telão. Flávia, você está ao vivo aí, ficou durante essa coletiva, acompanhou. O que você traz de informação para a gente? Seja bem-vinda ao VTV da gente. Boa tarde a todos. Olha, a coletiva de imprensa terminou agora há pouco aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo. O que a gente sabe é que uma das maiores organizações criminosas do país que atuava no Porto de Santos foi desarticulada hoje. Eu estou aqui ao lado do procurador-chefe do Ministério Público Federal em São Paulo, doutor Tiago Lacerda Nobre. O que significa essas prisões? O que significa esse trabalho? Bom, felizmente a gente consegue dar andamento nessa investigação e trazer a fase ostensiva, que a gente chama, que é justamente a prisão e cumprimento de mandados de busca, que vão nos ajudar a elucidar ainda mais a investigação dessa verdadeira organização criminosa que atuava no corpo do Porto de Santos há alguns anos, a gente acredita, e há elementos que fraudaram diversos contratos que nesse instante, nessa operação, a gente acaba por impactar apenas 3 contratos, mas há indícios que outros contratos também foram fraudados e ao longo das investigações isso vai ser demonstrado. Bom, houve favorecimento de empresas, contratos superfaturados, desvio de dinheiro público. Como é que vocês chegaram até essas pessoas? Bom, inicialmente houve a publicação de um vídeo na internet em que ele relatava uma série de fraudes em contratos, né? E só que no fim das contas esse vídeo analisado, alguns contratos não se comprovaram, outros contratos foram impedidos de serem firmados justamente porque o vídeo foi divulgado, mas por fim alguns contratos se comprovaram, especialmente 2 dos que nós analisamos aqui. E outros malfeitos, esse vídeo foi um start para a investigação, outros malfeitos já estão sendo apurados e a investigação que ainda vai rolar por alguns meses vai descortinar essa quadrilha como um todo. Mas por hoje a gente já pode definir que há fraudes em contrato de digitalização, contrato de software, aquisição de software por parte da Codesp e também um pagamento num valor suposto de reequilíbrio econômico financeiro da ordem de 1,2 milhão de reais e que não fazia jus à empresa ao recebimento desse valor. Qual foi o maior prejuízo aí que essa organização criminosa causou? Olha, eu posso lhe dizer que prejuízo financeiro ainda não temos concretamente apurado, mas nós temos um prejuízo que é do investimento no porto, o recurso que ali era arrecadado, que era gasto pela Codesp, deveria ser investido no porto e devolvido aos cofres públicos ao dinheiro de todos nós cidadãos. O que acontece é uma malversação de recurso e com isso a infraestrutura do porto, que é o maior porto da América Latina, o maior porto do Hemisfério Sul, acaba funcionando em situação até precária, carecendo de investimentos, da melhora da logística e a riqueza do país deixa de ser escoada justamente porque o recurso que deveria ser investido vai para o bolso de algumas pessoas sem escrúpulos. As investigações continuam, doutor? As investigações continuam, esse aqui é uma pequena parte do todo que a gente consegue avançar e acaba por trazer a fase ostensiva. Com essas buscas, com as prisões, com a oitiva das pessoas, tanto da Codesp como os agentes públicos e empresários que foram presos, vão nos ajudar a elucidar e encaminhar as próximas fases, os próximos fatos dessa investigação, que deve durar um tempo razoável, uma vez que a organização já atua há bastante tempo e os valores são bastante consideráveis, segundo a gente estima. Essas provas não deixam dúvidas que eles ganhavam aí um favorecimento dessas 3 empresas contratadas? Seguramente a licitação direcionada, os recursos desviados só poderiam atender ao interesse de que o dinheiro fosse desviado para alguém, né? O dinheiro sendo encaminhado para algumas pessoas que a gente não conseguiu mapear todas, mas há indícios de algumas já que receberam recursos e que têm seu patrimônio incompatível com a função que exerciam, mas que à medida do possível, em havendo não sigilo mais nas investigações, sendo levantado sigilo, a sociedade vai poder conhecer como um todo a estrutura da organização criminosa, bem como a forma que ela atuava e os malfeitos já praticados e o que a gente conseguiu impedir que seja praticado. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Está aí as informações do procurador-chefe do Ministério Público Federal em São Paulo, doutor Tiago Lacerda Nobre. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Flávia, obrigado pelas tuas informações. Ele não quis, ainda não tem dimensão do valor aí, mas eu tenho certeza que são bilhões que deixaram de ser investidos no Porto de Santos. E você que é estivador, bate carteira preta lá, precisa se amontoar com todo mundo?
Felizmente é o dinheiro escoando para onde não devia. Marco Pagete, coloca o Marco Pagete que ele está no Porto de Santos falando nisso. Pagete, traz mais informações para a gente, manda ver. Vitão, olha, é o seguinte, a gente tem o nome das pessoas que foram presas e trazidas aqui para a 5ª Vara de Justiça de Santos. Olha só, foi o Carlos Antônio de Souza, que é ex-assessor do presidente da Codesp, e inclusive é ele que aparece no vídeo da denúncia lá feita em 2016. Tem ainda o Cleveland Sampaio Lofrano, diretor de mercado da Codesp, e Gabriel Nogueira Eufrásio, diretor jurídico da Codesp. Nós conversamos com o advogado do Gabriel, que ele chegou aqui bem cedinho, ele não quis conversar com a nossa equipe, falou que ainda estava tentando entender tudo o que estava acontecendo, porque também foi pego de surpresa. Mas olha só, esse esquema todo está acontecendo porque, além desse vídeo denúncia que aconteceu em 2016, a Polícia Federal, junto da Receita e outros órgãos, começaram a fiscalizar aí os contratos feitos em 2016. E só em 2016 foram encontrados pelo menos 3 contratos fraudulentos. Eles envolviam aí a digitalização e guarda de documentos, aquisição de equipamentos de informática e ainda consultoria. A gente continua acompanhando todas as informações porque a Polícia Federal tá na rua, Vitão. Obrigado, Marco Pagete. Qualquer coisa a gente volta no Jornal da VTV, você vai ter reportagem completa.